A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste a nossa programação pela TV, pelo YouTube ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar uma mensagem, uma pergunta, uma sugestão ou a sua opinião sobre o programa, anote aí o número do WhatsApp, 994661010. Não esqueça que o prefixo é 81. Se você está acompanhando diariamente o programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 4 do livro do Apocalipse, que está registrada aquela gloriosa visão do trono da majestade divina. E como nós fazemos diariamente, não é? Antes de nós falarmos do assunto do dia, nós costumamos recapitular. É claro, está aí essa imagem meramente ilustrativa, não é? Só para nós termos uma ideia daquela visão de João. E com certeza é um dos capítulos mais belos, mais maravilhosos dessa visão, que está no capítulo 4, que é a visão do trono da majestade divina. João viu o trono do próprio Deus, né? Vamos recapitular? Nós já estudamos 6 versículos. Vamos recapitular para que você possa relembrar e reforçar o aprendizado? No capítulo 4, versículo 1, diz, depois dessas coisas, ou seja, depois que as 7 cartas foram escritas e enviadas às igrejas da Ásia, João diz, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Glória a Deus, uma porta aberta no céu. E ele ouviu uma voz, aquela primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, né? Era a voz de Cristo, a voz do Cristo ressurreto que havia falado com João no capítulo 1. E o que é que a voz disse? Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então João estava fisicamente em Pátimos, mas ele teve aquela visão da porta aberta no céu e a voz de Cristo dizendo assim, olha, sobe aqui. E não era através da morte, né? Através de uma experiência sobrenatural, e João agora tem uma visão agora celestial. No versículo de número 2, nós também estudamos esse texto. Pode abrir a tela, por gentileza? Capítulo 4, versículo de número 2. Pode passar, muito bem. Aí ele diz, e logo fui arrebatado em espírito. Nós já explicamos essa experiência sobrenatural. É como se o corpo dele estivesse em Pátimos, é como se a alma e espírito tivessem saído do corpo. E o corpo ficasse lá como que dormindo ou em estado de coma. E ele diz que foi arrebatado, foi levado ao céu em espírito, como ocorreu com Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele registra isso. E ele diz, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Nós já explicamos sobre isso aqui, não é? Isso fala da soberania de Deus. Traz para cá a tela, por gentileza. Isso fala da soberania, do governo de Deus. Aquele que tem o controle de tudo está aonde? Onde é que Deus estava e continua ainda hoje sentado no trono. Vimos ainda no versículo de número 3, pode abrir a tela, por gentileza, capítulo 4, versículo 3, que João diz que o que estava assentado, que na realidade queremos que era o próprio Deus, o Pai, ele diz, na aparência era semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Então, 2 coisas nos chama a atenção desse versículo 3. A primeira é que João não pôde descrever a pessoa de Deus, porque Deus é simplesmente indescritível. Mas ele compara aí com pedras preciosas. O que foi que João viu? A glória, o brilho, o esplendor, a majestade de Deus. E ao redor do trono estava o arco celeste, que é o arco-íris, que mostra que esse Deus, esse ser que estava sentado no trono, é o Deus da aliança. Vimos ainda no versículo de número 4, pode passar a tela, por gentileza, que João viu não só o trono de Deus, mas ao redor do trono ele viu 24 tronos. E viu assentados sobre os tronos sobre esses 24 tronos, ele diz que tinha 24 anciãos que estavam vestidos de vestes brancas
e tinham sobre a sua cabeça coroas de ouro. Nós já dissemos aqui, tudo nos leva a crer, isso não está claro, isso não está explícito, mas tudo nos leva a crer que esses 24 anciãos não são seres angelicais. Trata-se de homens. Tudo nos leva a crer que são os 12 patriarcas, representando todos os salvos do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos, representando todos os salvos do Novo Testamento. Eles estavam de vestes brancas e estavam com coroas na cabeça. Por essas razões, não cremos que sejam os seres angelicais, e sim os patriarcas e os apóstolos. Vimos ainda no versículo de número 5, pode passar a tela por gentileza, para nós recapitularmos. No versículo 5, João disse que do trono saíam relâmpagos, trovões, que isso é símbolo da manifestação da presença de Deus. É claro que esses relâmpagos e trovões não são os mesmos fenômenos da natureza que estamos acostumados a ver e ouvir. Não, não são. Esses relâmpagos e trovões, inclusive nós lemos vários textos aqui que falam exatamente da manifestação, a presença de Deus. E João viu não só os trovões e os relâmpagos, mas 7 lâmpadas que estavam ao redor do trono. Mostra a tela, por gentileza. Essas 7 lâmpadas de fogo, que diz que são os 7 Espíritos de Deus, e claro, você sabe disso, o número 7 da Bíblia fala de perfeição, de completude, não é? Então isso fala da plenitude do Espírito que está diante do Deus Todo-Poderoso. Vimos ainda o versículo de número 6, que é o último texto que nós vamos relembrar, que havia diante do trono um como um mar de vidro, é uma comparação que ele faz das belezas, das maravilhas celestiais. Ele compara com o mar de vidro, que era semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás, não é? Então nós vamos perceber, hoje nós vamos nos deter de forma mais específica para tratar desse assunto, desses 4 animais que estão aí cheios de olhos por diante e por detrás, não é? Então nós gostaríamos de lembrar que o livro do Apocalipse é um livro rico em simbologia e em numerologia. Muitas pessoas costumam fazer essa pergunta pelo WhatsApp do programa. Por que é que o Apocalipse é simbólico, é cheio de símbolos, de imagem, de numerologia? É simples. É que muita coisa que João viu acerca dos tempos do fim ainda não existia na época, né? Então, por exemplo, como é que João poderia descrever os horrores de uma guerra atual, moderna, com aviões, com helicópteros, tanques de guerras, com armas nucleares, se nada disso existia na sua época? Como é que João poderia escrever, por exemplo, sobre fenômenos da natureza, como aquecimento global, maremotos, tsunamis e outros fenômenos que são tão comuns em nossos dias? Além disso, é importante lembrar isso, que os símbolos, eles não enfraquecem com o tempo. Então é interessante isso. Em vez de João apresentar o diabo como um ser maligno, ele apresentou como um dragão. E os judeus sabiam muito bem o significado desse símbolo. Em vez de falar de um ditador mundial, João falou de uma besta. Em vez de falar de um sistema sedutor, ele falou de uma meretriz, a grande Babilônia. E por isso, nós compreendemos sim que o livro do Apocalipse, ele é muito rico em simbologia, e para compreendermos o livro, para entender a mensagem, é preciso nós identificarmos essa simbologia, as figuras, os números que existem nesse livro. E como você já deve ter observado, esses 4 animais que aparecem no capítulo 4 também são simbólicos. Abra a tela, por gentileza, observe. Não acredito que são literais. Não acredito que lá no céu exista 4 animais. Não, não acredito. Tudo nos leva a crer que esses 4 animais, eles correspondem à forma que os 4 evangelistas escreveram os evangelhos. A maneira como eles apresentaram a pessoa de Cristo. Vamos ver o que é que diz o versículo 7? João vai descrever a aparência desses 4 animais aí, para nós entendermos. Veja, capítulo 4, versículo 7. Diz assim o texto: e o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando.
Pode trazer a tela, por favor. Então é interessante observar que esses 4 animais viventes, ele tem aparência como leão, como bezerro, como homem e como águia. E você sabe disso. Quem é o leão? O leão é o rei das feras, o rei dos animais, o mais nobre entre os animais selvagens. O boi, ele é o mais resistente, o mais forte dos animais que ajudam o homem. A águia é um animal veloz. A ave é aquela águia veloz que é a rainha das aves. E o homem é o mais sábio de toda a criação. Então, esses 4 animais nos ensinam como os evangelistas descreveram a pessoa de Cristo. É muito interessante nós observarmos isso. Por exemplo, o primeiro animal, João disse, veja, abre a tela por gentileza, só para nós vermos isso. O primeiro animal, ele era semelhante a um leão. Traz para cá, por favor. Então, nós vamos perceber que este animal representa a forma como Mateus falou acerca de Cristo. Mateus apresentou Jesus como o leão da tribo de Judá, como o rei dos judeus. Você sabe disso, Mateus escreveu para o povo judeu para provar que Jesus era o Cristo, o Messias. Inclusive, essa razão pela qual Mateus inicia o evangelho com a genealogia. E por que é que Mateus iniciou o evangelho com a genealogia? Para provar para o povo judeu que Jesus era da semente de Abraão, que era descendente de Davi, que Jesus tinha a linhagem real. Então, esse primeiro animal aí, cuja aparência era semelhante a um leão, se enquadra perfeitamente na forma pela qual o primeiro evangelista, Mateus, ele apresenta a pessoa de Cristo. O segundo animal, o que é que diz o texto? Abre o texto, por gentileza. Ele diz que o segundo animal era semelhante a um bezerro. Ou seja, isso nos mostra a forma pela qual Marcos apresenta a pessoa de Jesus. Cristo é apresentado por Marcos como se fosse um bezerro. Fala da sua morte na cruz, fala do seu sofrimento, como um servo, né? Os bezerros, os bois, eles eram muito usados pelo povo judeu para o trabalho, para o serviço. E como é que Marcos apresenta Jesus aos homens? Marcos escreveu para os romanos. Escreveu exatamente para mostrar Jesus como servo, como aquele que fez grandes obras. Inclusive, a principal obra foi morrer na cruz do Calvário. Lá em Marcos 10:45, né? Marcos resiste às palavras de Jesus, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, enquanto Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos. Que coisa interessante. Mateus vai... Deixa eu falar nessa câmera. Mateus vai falar sobre o primeiro milagre de Jesus no capítulo 8. Vamos relembrar? Por exemplo, no capítulo 1 ele vai falar sobre o quê? Sobre a genealogia e o nascimento, a genealogia de Cristo. Capítulo 2 sobre o nascimento. Capítulo 3 sobre o batismo. Capítulo 4 sobre a tentação de Cristo. Capítulo 5, 6 e 7, o sermão da montanha. Só no capítulo 8 é que Mateus vai falar sobre os milagres de Cristo, o início do ministério. Por quê? Porque Mateus queria deixar bem claro para o povo judeu que aquele era o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Como Marcos escreveu para os romanos, o que era que chamava a atenção dos romanos? Eram as obras, o trabalho. Enquanto os judeus pediam um sinal, os romanos queriam saber as obras. O que foi que esse homem fez de extraordinário? Então, se Marcos fosse registrar os milagres lá para o capítulo 8 em diante, os romanos não teriam nem interesse de ler o início do livro. Observe isso. Já no primeiro capítulo do livro de Marcos, o Evangelho de Jesus escrito por Marcos, que ele já começa a descrever, a registrar os milagres que foram operados por Jesus. E o terceiro animal? Como é que estava nessa visão lá de João, desses 4 animais que estão diante do trono? Como era o terceiro animal? Abre o texto para nós conferirmos, por gentileza. Observe o que é que diz a Bíblia Sagrada. Muito bem. Aí diz, e tinha o terceiro animal, rosto como de homem.
Então, o rosto de homem mostra como Jesus foi apresentado por Lucas. Como é que Lucas, pode trazer a tela, como é que Lucas apresentou a pessoa de Jesus? Como homem perfeito. E para quem Lucas escreveu? Lucas escreveu para os gregos, para os sábios da época. Veja que coisa interessante. Deus é muito sábio, Deus é tremendo. Para escrever para os judeus, quem escreveu foi Levi, um coletor de impostos. Quem escreveu para os gregos foi um historiador, um médico que era historiador. E Lucas, é claro que ele escreveu sobre a genealogia de Cristo, ele escreveu sobre os milagres de Cristo, mas a ênfase de Lucas onde está? Muito bem, nas palavras, nos ensinos, nas parábolas de Jesus. Você vai perceber quando você lê os 4 evangelhos, que Lucas é o que mais se detém aos ensinos de Cristo. Muitas parábolas só encontramos no evangelho escrito por Lucas. Então, por exemplo, a parábola do filho pródigo, a parábola do fariseu e do publicano, muitas parábolas, só quem registra é Lucas. Por quê? Porque ele se detém exatamente a parábola do bom samaritano e outras parábolas que só quem registra é Lucas, porque ele se detém principalmente nos ensinos de Cristo. Os judeus queriam um sinal para saber se Jesus era o Messias, os romanos queriam saber qual foi a obra que ele fez, e Lucas escreve para os gregos, e o que é que chamava a atenção dos gregos? A sabedoria. Os gregos queriam saber o que foi que esse homem disse, o que foi que esse homem falou, né? E é interessante como se encaixa perfeitamente esses 4 animais. Mas observe que o 4º animal, ele era diferente. Vamos ver o que é que diz o texto? Diz: e o 4º animal era semelhante a uma águia voando, né? Então esse 4º animal, semelhante à águia voando, representa o evangelho escrito por João, que apresenta Jesus como Filho de Deus, aquele, pode trazer a tela por gentileza, que veio do céu e aquele que depois retornou para o céu. Ou seja, ele veio do céu e voltou para o céu. Inclusive, se você ler os 4 evangelhos, você vai perceber isso. O evangelho escrito por João, ele é aquele que mais destaca a divindade de Cristo. Você já percebeu que João, quando vai escrever o evangelho, ele não começa falando do anúncio do anjo Gabriel, não começa falando do sonho que José teve e um anjo apareceu para falar sobre o nascimento de Jesus. Ele não começa falando da manjedoura, não. João começa o evangelho lá no princípio, lá na eternidade. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só nos 14 versículos do capítulo 1, João apresenta Jesus como verbo, apresenta Jesus como criador, apresenta aquele que encarnou-se, não é? Veio ao mundo, fez-se homem como nós. Então, esses 4 animais, que tudo nos leva a crer, não é, que são serafins, como já falamos aqui, e vamos reler o texto novamente, nos mostra essa aparência desse rosto dele. Na verdade, são seres reais, são seres angelicais, são os serafins que adoram a Deus constantemente, mas no sentido figurado, eles representam a maneira como os 4 evangelistas descreveram a pessoa de Cristo. Vamos mostrar mais uma vez a imagem, só para nós vermos como é. Então, o primeiro, semelhante ao leão, a forma que Mateus escreveu para os judeus, mostrando Jesus como rei. O segundo animal, semelhante a um bezerro, a forma que Marcos apresentou Jesus para os romanos, é aquele que veio para servir. O terceiro era como o rosto de homem, é a forma que Lucas escreveu para os gregos, apresentando Jesus como homem perfeito. E o 4º animal era semelhante a uma águia voando, fala da forma que João apresentou Jesus como Filho de Deus, que veio do céu e voltou para o céu. Mas vamos ver o que diz o versículo 8, que vai nos trazer mais informações sobre esses animais que estão lá no céu. Aí diz assim: e os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. Então, observe, esse texto nos lembra a visão que Isaías teve do trono de Deus, que está registrada lá no capítulo 6. Pode trazer a tela, por gentileza? Você lembra disso?
que foi na ocasião que Isaías, ele é comissionado, ele é chamado, ele é consagrado para o ministério profético. Aí ele vai falar sobre isso. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, onde? Assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Veja que coisa interessante. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então observe que esta visão que João teve desses 4 animais nos faz lembrar esta visão também de Isaías no capítulo de número 6. Vamos voltar ao texto, por favor? Capítulo 4, versículo 8. Então diz que esses 4 animais tinham também 6 asas, como aqueles serafins vistos por Isaías. E diz que ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Então esses olhos representam na realidade o quê? O que é que fala? Fala de vigilância, de inteligência, de entendimento, de sabedoria, de consciência incessante. São as lições que nós podemos aprender, o fato deles estarem ali cheios de olhos. E observe que o texto diz que eles não se cansam, nem de dia, nem de noite, dizendo assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Então observe que esses 4 animais, eles tinham 6 asas, eles não descansam, nem de dia, nem de noite, estão sempre adorando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E isso nos traz uma lição muito importante. É que no céu, o louvor, ele é permanente. Olha, um dia a evangelização vai terminar. Nós não teremos mais necessidade de pregar o evangelho, de levar as boas novas de salvação, porque a evangelização um dia ela terá fim. Haverá um tempo em que não haverá necessidade de orações. As orações, as intercessões vão findar. Nós não teremos mais necessidade de recorrermos a Deus em oração, nem de interceder por ninguém. Por exemplo, quando nós estivermos no céu, na presença de Deus, em corpos gloriosos, incorruptíveis, no lugar perfeito, nós vamos orar para quê? Para nada, não tem mais necessidade de oração quando nós chegarmos no céu. Em breve nós não teremos mais necessidade de ensinar a palavra de Deus. Você sabia disso? Não haverá mais necessidade de ter escola dominical, de ter culto de doutrina, seminários teológicos. Não vai haver necessidade nem de estar apresentando um programa como este, que tem por objetivo ensinar a Bíblia Sagrada. Não haverá. Haverá dias em que não haverá, no futuro, claro, quando nós estivermos no céu, que não vai haver nem a necessidade de dons espirituais. No céu ninguém vai precisar falar em línguas estranhas, no céu não vai haver necessidade de profecias, de dom, dos 9 dons espirituais, né? Vamos ver se a gente lembra: palavra da ciência, palavra da sabedoria, discernimento de espírito, fé, operação de maravilhas, dons de curar, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Não vai haver necessidade. No céu não haverá necessidade, por exemplo, de dons ministeriais. E ele mesmo deu, conforme a palavra de Deus nos diz, Efésios 4 e 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Não haverá necessidade disso. Mas a adoração, o louvor a Deus continuará por toda a eternidade. E eu gostaria de ler vários textos bíblicos que nos mostram isso. A Bíblia está repleta de textos que nos mostram essa verdade. Que os 24 anciãos, que esses 4 animais, que as multidões dos seres angelicais estão no céu louvando a Deus. E isso no livro do Apocalipse, que nos mostra as coisas futuras. Por exemplo, se você tiver uma caneta aí, você pode anotar, capítulo 4, que esse capítulo que estamos estudando, mas são os versículos 10 e 11, diz assim: E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo:
Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. No capítulo 5, os versículos 9 a 13 diz assim: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então eles estão aqui louvando a Deus. Capítulo 7, versículos 11 e 12 diz: e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Versículo 12, dizendo: amém, louvor, glória e sabedoria e ações de graças, e honra, e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. No capítulo 11 ainda, se você desejar anotar, capítulo de número 11, versículos 16 e 17, diz assim: e os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinasse. Também no capítulo de número 15, versículos 3 e 4. Veja quantos textos nos falam da adoração lá no céu. Capítulo 15, versículos 3 e 4 diz: e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei Santo. Versículo 4: quem te não temerá, Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Finalmente, no capítulo de número 19, versículos 1 a 6 diz: e depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão. E o que essa grande multidão dizia? Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das suas mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então estes e muitos outros textos da Bíblia nos mostram, nos levam a entender isso, que no céu constantemente os seres angelicais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, louvam, adoram a Deus. Eles dão glória a Deus, eles dão ações de graças, como nós podemos ler. E no futuro, os salvos também vão adorar a Deus em sua presença por toda a eternidade. Muito em breve nós seremos arrebatados desse mundo, nós iremos ao céu, nós cremos nisso. E quem é que está no céu? O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, e nós estaremos adorando para sempre, nós poderemos louvá-lo face a face. Enquanto estivermos aqui na terra, nós estamos louvando, mas estamos fisicamente aqui na terra. É pela fé que nós adentramos na presença de Deus. Mas no futuro, nós teremos essa oportunidade de estarmos como esses 4 animais, como esses 24 anciãos, louvando e adorando a Deus. Mas é interessante nós observarmos ainda que neste cântico do capítulo 4, que Deus é descrito com alguns nomes, com alguns adjetivos. Vamos ver como é que eles falam sobre a pessoa de Deus? Abre o texto, por gentileza, mais uma vez, capítulo 4, versículo de número 8. Vamos reler. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então observe como Deus é descrito nesse texto. Primeiro, Deus é descrito como aquele que é santo. E você sabe disso.
Santo quer dizer separado. Quando nós falamos da santidade do homem, nós podemos dizer que ela tem dois sentidos. A santidade do homem, que é relativa, que não é perfeita e que não é absoluta, porque a santidade humana só ocorrerá a plenitude dela quando nós estivermos no céu. Enquanto nós estivermos aqui, a nossa santidade ela é relativa. Mas para nós, seres humanos cristãos, a santidade tem dois sentidos, que é a separação do pecado e a consagração a Deus. Ela tem esse duplo sentido. Mas claro que quando nós estamos falando da santidade de Deus, que é um dos principais títulos atribuídos a Deus nas Sagradas Escrituras, nós estamos dizendo que Deus é completamente separado do pecado. Deus não pode pecar. Deus é santo no sentido pleno, no sentido completo, no sentido perfeito e no sentido absoluto. E eu gostaria de ler aqui alguns textos bíblicos. Existem centenas de textos bíblicos que nos falam sobre a santidade de Deus, mas permita-me ler apenas dois. O Cântico de Ana, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, Ana vai dizer assim: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Que coisa interessante, não é? Ana vai dizer isso, não há santo como é o Senhor. Ninguém é santo como Ele. Nós poderíamos ler ainda lá no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo de número 25, que também fala sobre a santidade de Deus. Diz: a quem, pois? Agora é o próprio Deus. No texto que lemos, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 2, é Ana que está dizendo que Deus é santo. Mas em Isaías, capítulo 40, versículo 25, quem diz é o próprio Deus que é santo. Veja que coisa interessante. Capítulo 40, versículo 25 de Isaías, diz assim: a quem, pois, me farei semelhantes, para que lhes seja semelhante? Diz o santo. Então, observe que isso é um atributo de Deus, que nós chamamos aí de atributo comunicável. Um dos principais atributos, uma das principais características de Deus é que Ele é santo. Mas não só isso, nós vamos ver que no cântico, eles também chamam a Deus de Senhor. Abra a tela para nós vermos, por favor. Por favor. Muito bem. Ele diz: santo, santo, santo. E nós, inclusive, eu quero abrir até um parêntese aí, para dizer que nós compreendemos que quando o termo santo, santo, santo é repetido 3 vezes, como aquele cântico dos serafins do capítulo 6 de Isaías, cremos que ele está falando da santidade do Deus Trino, como se fosse santo Deus Pai, santo Deus Filho e santo Deus Espírito Santo. Você sabe disso. Em outras oportunidades nós poderemos falar com mais detalhes sobre a doutrina da Trindade. No momento não é necessário, mas Deus é um só, mas que subsiste em 3 pessoas. Então, esses 4 animais estão lá louvando, adorando a Deus, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Mas não só isso. Abre o texto, por gentileza. Eles dizem assim, veja, abre o texto, por favor. Santo, santo, santo. Aí ele diz: é o Senhor. Então, segundo o título atribuído aqui a Deus, eu poderia dizer que o primeiro foi um atributo, e agora é um título, Senhor. E esse termo Senhor, ele nos dá a ideia de quê? De governo, de domínio. O que é que, quando o termo Senhor é atribuído a Deus, não é um pronome de tratamento, não. Quando o termo Senhor é atribuído a Deus, está falando da sua soberania, daquele que é Senhor absoluto, daquele que está acima de tudo e de todos. Vamos ver o que é que diz a Bíblia? Abra a sua Bíblia, se você puder, lá no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 7, versículo de número 17. 7 e 17 de Êxodo diz assim: assim diz o Senhor. Inclusive aqui estão todas as letras maiúsculas, falando aqui que no original é aquele tetragrama, né? Aquelas 4 letras que são impronunciáveis. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor. Lá em Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, último livro do Pentateuco, no capítulo de número 28, versículo de número 12.
Veja o que diz a palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12, diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Em terceiro lugar, observe que seria o segundo título, mas o terceiro termo aí, porque o primeiro é um atributo, santo, o segundo é Senhor, o terceiro é Deus. Abre a tela para nós vermos o texto. Observe o que ele vai dizer. Abre a tela, por favor. Muito bem. Santo, santo, santo é o Senhor. Então, santo é um atributo, uma característica, uma qualidade de Deus. Senhor é um título, aquele que é soberano, aquele que domina, governa e controla todas as coisas. Segundo título aí, que seria o terceiro termo, Deus. Quem é Deus? O Criador de todas as coisas. O Elohim, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o Deus aí é aquele que é criador de todas as coisas. Mas não só isso. Abre a tela, por gentileza. Ele diz: santo, santo, santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso. E esse termo aí, essa expressão todo-poderoso, tem um sentido de onipotente. Como Deus que apareceu lá a Abraão, capítulo 17 do livro de Gênesis, né? Capítulo de número 17, que é exatamente aquele capítulo que Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Você deve conhecer esse texto, mas nunca é demais nós lermos a Bíblia. Capítulo 17 diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Então, Deus se manifesta aqui, Deus se revela aqui como aquele que é onipotente, que para ele não existe nada impossível. Mas não só isso, observe que os quatro animais, eles dizem que ele é santo, ele é Senhor, ele é Deus, ele é todo-poderoso, mas eles também dizem que Deus é eterno. Abra a tela, por gentileza, para nós vermos. Observe o que é que ele diz para nós concluirmos, pelo menos essa primeira parte do programa. Aí ele diz que era no passado, que é no presente e que há de vir no futuro. Então, veja que coisa interessante. Nós medimos a nossa existência pelo tempo. Passado, presente e futuro. Mas Deus é atemporal. Deus não está limitado pelo tempo. Ele existia antes da criação. Ele existe desde os tempos passados e ele existirá por toda a eternidade. Como diz o Salmo 90, verso de número 2, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então veja que lendo esse texto, quantas vezes nós lemos, né? E nós passamos, digamos assim, de forma desapercebida, que neste cântico, onde esses quatro animais estão adorando a Deus, nesse cântico ele nos traz tantos títulos, tantos atributos que são atribuídos ao nosso Deus.